Sport joga mal, perde para o Corinthians de virada pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e continua afundado na lanterna do Brasileirão. É isso aí, gente. Seja muito bem-vindo ao canal Lúcio Neto Futebol Clube. Aqui sempre teremos um espaço muito importante para conversarmos sobre o nosso futebol. E já quero começar o vídeo pedindo para você se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like e o seu comentário. Isso sempre será muito importante para a gente. E agora vamos falar de futebol. Vamos falar do Sport Clube do Recife, que entrou em campo neste sábado contra o Corinthians na Neoquímica Arena pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu de virada. Para você ter uma ideia, a torcida rubro-negra já começou a ficar desconfiada e criticar o técnico Pepa antes mesmo do início da partida. O Pepa colocou Lucas Lima no banco e não utilizou de entrada, de saída, de início de jogo, por exemplo, o Atêncio, o Titi Ortiz, que até foram bem na última partida contra o Bragantino. Se salvaram naquele jogo terrível na Ilha do Retiro. E nos primeiros 28 minutos do jogo entre Corinthians e Sport, o time paulista simplesmente amassou o time pernambucano. Teve excelentes chances, mas não conseguiu abrir o placar. E como tem aquele ditado que quem não faz leva, parece que o Corinthians cansou um pouquinho ali por volta dos 30 minutos e o Sport conseguiu abrir o placar. Com o Sérgio Oliveira, numa jogada com o Hereda, fez 1-0. E a torcida teve ali a esperança de que o Sport conseguiria manter, segurar o placar, considerando a crise que o Corinthians enfrentava, né? Até demitiu o seu técnico, entrou em campo com o técnico interino e aconteceu o intervalo do jogo, ou seja, o Sport foi para o intervalo do jogo vencendo a partida por 1-0. E o torcedor pensou, agora o técnico Pepa vai organizar o time, já que tomou esse sufoco no primeiro tempo, vai reforçar a zaga que vinha mal, o João Silva muito mal, o Chico na esquerda não rendia, ele não é lateral, né? Então a culpa nem é dele. O Lucas Cunha até que foi bem na zaga, né? Acho que foi até o melhor da defesa. O Rivera também não foi bem e o torcedor do Sport esperava que o técnico reforçasse a defesa para tentar segurar aquele placar e numa chance de contra-ataque de repente ampliar. Mas o time voltou desatento, voltou disperso e o time do Sport é tipo um bando em campo, né? E com alguns segundos da segunda etapa da partida, o Corinthians já empatou o jogo com o Memphis Depay. O mesmo Memphis Depay que viria a fazer o 2-1, o gol da virada. E nesses gols é importante ressaltar duas falhas gritantes do João Silva, zagueiro do Sport. Numa ele escorregou no primeiro gol e no segundo a bola bateu nele e desviou e tirou o Kaique França da jogada. Então o Sport mais uma vez foi muito mal. Esses 4 primeiros meses do ano perdidos para o Sport, né? O técnico Pepa com aquele discurso de que rodaria o time para tentar encontrar um entrosamento de todo o elenco e também não evitar contusões de jogadores, caiu por terra quando muitos jogadores estão se machucando e estão perdendo muitas partidas, né, porque estão ficando no departamento médico. Os jogadores que entram não conseguem render, ele coloca jogadores importantes no banco. Um trabalho perdido do Pepa. O Sport, se continuar com esse método de trabalho e com as deficiências técnicas do Pepa, do treinador atual, vai sem dúvidas caminhar para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Os adversários diretos do Sport têm conseguido somar os seus pontos. E em 5 jogos no Brasileirão, o Sport conseguiu apenas 1 ponto no Morumbis, né, contra o São Paulo na estreia. E olha que poderia nem ter esse ponto se o Calheri tivesse marcado aquele pênalti que foi
marcado para o São Paulo, né? O Calleri perdeu o pênalti, o Sport conseguiu segurar ali a partida e empatou em 0-0. Depois perdeu para o Palmeiras em casa, na Ilha do Retiro, e também perdeu para o Vasco, perdeu para o Bragantino em casa também. O Vasco, o jogo foi fora, né? E agora fora novamente, perdeu para o Corinthians. 2-1 de virada na Neoquímica Arena, onde o Sport nunca conseguiu vencer o Corinthians. O próximo jogo do Sport é contra o Fortaleza em casa. E a torcida já está preocupada, mais preocupada do que tem vivido, né? Porque não acredita no treinador. O treinador tem errado demais, tem colocado times errados em campo. Parece que no mundo dele só ele enxerga aquele esquema tático, aqueles jogadores. Ele, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, tirou o melhor jogador da partida, o Barleta. E ontem não colocou o Lucas Lima em campo como titular. Também não colocou o Atencio, que precisa de ritmo de jogo. É um jogador que vai render muito no esporte, mas o técnico não dá oportunidades para ele, assim como o Titi Ortiz, que também tem a sua importância, mas não tem tido chances. E colocou o Lobato, que tem baixa estatura, para ser o centroavante num jogo tão importante. Então o técnico Pepa tem recebido muitas críticas da torcida e pelo trabalho, né, que tem desenvolvido, ou seja, não tem apresentado. 4 meses de um futebol terrível no Pernambucano, conseguiu o título daquela maneira que todo mundo viu, né, perdendo para o Retrô em casa. E falando em casa, o Sport perdeu para o Altos do Piauí, o Sport perdeu para o Retrô em casa, o Sport perdeu para o Náutico em casa, e vem uma sequência aí de alguns jogos sem vencer na Ilha do Retiro. Perdeu para o Palmeiras em casa, para o Bragantino em casa. Segundo o levantamento de alguns jornalistas, há mais de 20 anos o Sport não tem uma sequência de derrotas em casa desse jeito. Então, a diretoria, que também é culpada nisso, porque contratou muitos jogadores caros e que não rendem, como o Carlos Alberto, como o Matheus Alexandre, mais de 20 milhões apenas nesses 2 jogadores perdidos. O dirigente até disse que o torcedor do Sport faria uma fila para pedir perdão a esses jogadores, mas pelo jeito está distante disso acontecer. O Sport tem um elenco com poucos protagonistas e com muitos jogadores que são ali apenas coadjuvantes. E na Série A do Campeonato Brasileiro, que não é brincadeira, não cabe muitos coadjuvantes. Além disso, também tem um técnico coadjuvante, que recebe um bom salário para resolver os problemas do time e não tem conseguido resolver absolutamente nada. O Sport não tem rendido na Série A. Houve até ali uma promessa de que não, no estadual, no Nordestão, o Sport vai se organizar tal, porque no Brasileirão vai render e vocês vão enxergar o futebol que a gente vai apresentar. Até agora, absolutamente nada, futebol vergonhoso, e parece que a diretoria não vai tomar nenhuma providência e vai deixar o time retornar a passos largos para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Muita gente já está gritando fora Pepa. A imprensa, torcedores, muita gente enxerga um trabalho assim desastroso do técnico e não vê esperanças, perspectivas de mudanças nesse trabalho do treinador. Acredita que uma mudança no comando técnico do Sport surtiria um efeito importante para que o Sport mude de rumo e consiga encontrar um caminho de vitórias, de conquistas, e consiga também somar pontos, porque isso é muito importante. Aqueles 45 pontos essenciais necessários para o não rebaixamento está se perdendo jogo a jogo, partida após partida, porque o Sport, além de não conseguir vencer as partidas e, consequentemente, não conseguir os pontos, cada dia que se passa, cada rodada que se passa, vem apresentando um futebol ainda pior.
enfrentou um Corinthians em crise com um técnico interino e não conseguiu alcançar a vitória, não conseguiu conquistar uma vitória numa excelente oportunidade que o campeonato ofereceu. Os times de baixo, da parte de baixo da tabela, que não brigam pelo título, aproveitam esse início de campeonato quando os times com poder financeiro maior estão focados em outras competições como Libertadores, Sul-Americana, e conseguem ali os seus pontos. O Sport não está aproveitando essa oportunidade e o técnico Pepa tem que realmente ser criticado porque não conseguiu nesses 4 meses do ano, nesses primeiros 4 meses do ano, aproveitar nada do elenco. O time do Sport hoje é um time perdido, que não tem um esquema tático, não funciona, não apresenta um futebol interessante e também não tem perspectivas de melhoras. É isso aí, gente. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like e o seu comentário. Isso sempre será muito importante para a gente. Lembrei de um detalhe importante. Na saída do jogo, a reportagem da TV que apresentou o jogo, que transmitiu o jogo, perguntou ao Duqueiroz o que ele achava da atual situação da comissão técnica. E ele disse algo parecido com: enquanto ele estiver aí, iremos apoiar. Ou seja, parece que já existe pelo menos alguma sensação de que alguma mudança possa acontecer. Futebol é resultados, né? Enquanto não se apresenta bons resultados, parece que mesmo com uma multa alta do Pepa e mesmo com uma confiança do Yuri Romão no Pepa e com uma amizade, assim como era com o Anderson Moreira, se ele cometer o mesmo erro, parece que realizando ações semelhantes não se consegue resultados diferentes. Se ele tiver a cabeça dura de permanecer com o técnico Pepa, assim como permaneceu com o Anderson Moreira, insistindo de que o treinador conseguiria bons resultados, conseguiria dar a volta por cima e não conseguiu, parece que com o Pepa, se ele tomar as mesmas atitudes, realizar as mesmas ações, os resultados serão bem semelhantes. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e um grande abraço.